Falar de sexo com seu filho é um desafio para você? Crescer está nas ruas para descobrir as principais dúvidas dos pais sobre esse assunto. Qual é a idade ideal para você falar com seu filho sobre sexo? Para começar a falar com seu filho sobre sexo? Então, Yara, o que importa, na verdade, é que você fale de sexo com seu filho na medida em que a curiosidade dele aparece. Antecipar isso não é uma coisa bacana, não é uma coisa positiva. Então, na medida em que ele perguntar, você dá suas respostas, mas sempre tenha em mente que você tem que dar uma resposta que ele possa compreender e que o satisfaça, não precisa ir além disso. Como a gente explora o tema da camisinha com a criança, falando tanto de prevenção de filhos quanto de doenças sexualmente transmissíveis? Quando uma criança pergunta, demonstra curiosidade a respeito do preservativo, é sempre importante frisar essa ideia, tanto da proteção de possíveis doenças que possam ser contagiosas por meio da relação sexual, como também da possibilidade de evitar uma gravidez. Só que é importante você ter em mente que não adianta você meio que despejar muitas informações para uma criança. Essas informações elas têm que ser passadas gradativamente para que essa criança possa absorvê-las. O que eu respondo se a minha filha perguntar sobre sexo? Lucineide, em primeiro lugar, é interessante investigar um pouco mais a respeito de que sexo é esse que a sua filha te pergunta. Se é a respeito de sexo feminino ou masculino, ou se é a respeito de um sexo de relação sexual. Caso você perceba e constate, na verdade, que a sua filha está te perguntando das relações sexuais, é importante você tentar dizer a verdade, que é uma relação entre duas pessoas e que é uma relação íntima, mas sempre pautada dentro dos seus valores, sempre pautada dentro dos valores da família. Eu gostaria de saber o que eu respondo quando ele me pergunta: da onde vêm os bebês? Nice, quando as crianças fazem essa pergunta, de onde vêm os bebês, muitas vezes nós vinculamos a ideia do sexo porque nós sabemos que é daí que eles vêm. Mas para uma criança não, ela de uma certa maneira está curiosa a respeito da sua própria existência, querendo saber como que as pessoas existem. Então é interessante você também, de acordo com os seus valores, com os valores da sua família, você passar algum tipo de informação para a criança. Então sempre respostas mais concretas nas quais a criança consegue visualizar, fica mais fácil para que ela possa compreender. Quando minhas enteadas perguntarem se eu mantenho relação com o pai delas, o que devo responder? Ira, o sexo ele faz parte de qualquer relação íntima e essa informação não deve ser omitida. É importante você dizer que você vive numa relação conjugal de marido e mulher com o pai dessas meninas e que existe sim espaço para uma relação íntima.